Olá, como prometido, daremos prosseguimento à sequência de vídeos com o intuito de obter uma interpretação variacional para a equação de Laplace. A introdução dessa sequência começou com o seguinte problema: seja ômega um aberto limitado com fronteira sem infinito. Desejo mostrar que existe uma única função U em H1 de ômega, tal que I de U é o mínimo de I de W com W pertencente a A. I é o que chamamos de funcional, ou seja, uma aplicação definida em um espaço de funções que cai em R, a saber, I de W é a metade da norma ao quadrado, norma L2 do gradiente de W. H1 de ômega é o espaço de Sobolev das funções que são quadrado integráveis e tem gradiente também em L2, só que no sentido fraco, e A é o conjunto das funções de H1 de ômega que coincidem com uma dada função G no bordo do ambiente, isso no sentido do traço. Como veremos, aliás, esse minimizante satisfaz a equação de Laplace e, reciprocamente, temos, além dessa implicação, ou seja, se existe um mínimo, então esse satisfaz a equação de Laplace e, reciprocamente, se U satisfaz a equação de Laplace, ele minimiza o funcional I. Esse fato é conhecido como princípio de Dirichlet, e o primeiro passo da nossa tarefa é buscar meios para prover a existência dessa função U, que é o tema do Teorema 1. Existe pelo menos uma função U em A, tal que vale asterisco, ok? O primeiro passo para essa tarefa é a seguinte: nós nomearemos como M o ínfimo de I de W com W pertencente a A. Como o ínfimo, como M é um ponto de aderência do conjunto A, ou seja, como M é ponto de aderência de A, existe uma sequência UK pertencente a A, tal que I de UK converge para M, isso quando K tende a infinito, claro. Atente que, pela definição do funcional I, temos que I de UK é, em particular, pelo menos um meio da norma do gradiente de UK, norma L2 ao quadrado. Então, como I de UK é uma sequência convergente em R, então ela é limitada. Então, segue, né, que o sup sobre os Ks que vivem em N do gradiente de UK na norma L2 é finito, já que I de UK é convergente em R, logo limitada.
ok? E daí, o que podemos concluir? Será que podemos falar alguma coisa sobre a sequência UK? Podemos. Note que para uma função w que vive em A, temos que o k menos w é uma função que vive em H10 de ômega. Basta usar a definição do conjunto A. Daí, nós temos, por exemplo, condições de majorar, por exemplo, a norma de o k menos w. Afinal, a desigualdade de Poincaré estabelece, então, um majorante superior para essa norma. E se eu tenho esse pedaço k menos w, eu posso ter o k. Ou seja, eu posso derivar uma estimativa para a norma de UK tendo a norma de UK menos W. Como? Usando a desigualdade triangular para os espaços LP. Tá? Ou seja, eu somo e subtraio uma W como acima e tenho pela desigualdade de Minkowski que o K menos W, na verdade o K é majorado por a soma da norma de UK menos W e a norma de W. Mas como visto, o K menos W pertence a H10, então nós podemos utilizar a desigualdade de Poincaré, que diz que a primeira parcela do termo é majorado por o gradiente de UK é majorado pelo gradiente de UK menos W, que no final das contas é a mesma coisa que eu ia escrever, mais o gradiente, mais a norma L2 de W, ok? Então, como visto, esse gradiente aqui é limitado, uma vez que nós temos asterisco, tá? Assim como esse termo aqui também é limitado, porque afinal essa W vive em A. Ou seja, nós temos então que isso é majorado por uma constante cetil. Assim, o que nós concluímos? Nós concluímos que o sup sobre os Ks da norma L2 de UK também é finito. E assim, juntando um asterisco e dois asteriscos, nós temos que, na verdade, o K é uma sequência limitada, né? É limitada em H1 de ômega. E pela reflexividade desse espaço, temos o seguinte: a menos de subsequência, eu posso garantir que o K converge fracamente para uma função U. Certo? A ideia seria mostrar que essa função U ela vive em A. Ora, se U vive em A,
Atente que, pela definição de A, temos o seguinte: em particular, o M, que nós definimos acima, ele perde pro I de U, ok? Então, o que podemos contar com isso? Seria interessante também se nós pudéssemos ter a desigualdade contrária, ou seja, seria interessante se nós tivéssemos que isso é menor ou igual a M, tá? Porque se isso fosse menor ou igual a M, então nós teríamos que I de U é igual a M e U pertence a A. Logo, teríamos então que, na verdade, essa função seria o nosso minimizante. E a prova estaria concluída. Então, no próximo vídeo, mostraremos que a função vive em A e, de fato, ocorre essa desigualdade.